Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática aplicada e na videoaula de hoje o assunto é função exponencial. Então a função exponencial que nós iremos abordar hoje é uma função de interesse na área da elétrica e que utiliza o número de Euler. Então existe uma importantíssima constante matemática definida por E, que é a exponencial de E elevado a 1, que é E elevado a 1. E. O número E é um número irracional e positivo, ou seja, ele não pode ser representado por uma fração que possui denominador e numerador. E esse número é representado pela letra E em homenagem ao matemático suíço Leonhard Euler, um dos primeiros a estudar as propriedades desse número. Então aqui eu estou utilizando o material desenvolvido na Universidade Federal de Alagoas para o nivelamento em engenharia e vamos relembrar algumas propriedades. Então, produto de potências de mesma base. Eu repito a base e somos expoentes. E aqui tem um exemplo. Percebam que aqui está errado, né? Esse A aqui é minúsculo para ser a mesma base. Quociente de potências de mesma base. Então, eu repito a base e subtraio os expoentes. Está aqui um exemplo. Potência de uma potência. Então, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Potência do produto. Então, eu posso aqui fazer o produto de cada número elevado à potência. Potência de quociente. Então, eu posso aqui fazer o coeficiente, a divisão, de cada número elevado à potência. Equação exponencial. Então percebam aqui essa equação aqui, em que eu tenho 3 elevado a x menos 1, que é igual a 81. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver uma equação exponencial é transformar esse número aqui em um número cuja base é 3. Então 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Ora, se isso é igual a isso, é porque os expoentes são iguais. Então, x menos 1 tem que ser igual a 4. E aqui nós temos uma equação de primeiro grau, em que eu posso facilmente resolver o valor de x. Então, o conjunto solução é 5. Então, função exponencial nada mais é do que uma revisão da videoaula passada. Chamamos de funções exponenciais aquelas nas quais temos a variável aparecendo em um expoente. Então, dado um número real A, f de x vai ser igual a elevado a x. Sendo que A é diferente de 1, nós já vimos na videoaula anterior o porquê, e A maior do que 0. Então, essa função exponencial é chamada de função exponencial de base A. E é uma função dos reais nos reais maiores do que 0. Aqui nós temos um exemplo em que a base A é substituída pelo número 3. E aqui nós temos outros exemplos. Então, aqui são revisões da videoaula anterior. Eu não vou me ater muito a esta situação. Função exponencial natural. Então, esse é o tema da videoaula de hoje. Então, f de x é igual a e elevado a x, em que a base é o número de Euler. Então, aqui, relembrando novamente o número de Euler, é uma constante matemática, 2,71828, e aí vai. Aqui nós temos o número de Euler para 9 casas decimais. E essa função ela é muito utilizada para fenômenos naturais, físicos e econômicos. E está aí a explicação da importância dessa função para a área elétrica, porque muitos fenômenos físicos inerentes à área elétrica são explicados utilizando essa constante. Então, a função exponencial mais simples é a função f de x igual a e elevado a x. Então, mais uma vez, f de x eu posso dizer que f de x é igual a y, para a gente ficar mais familiarizado com o nosso plano cartesiano, que é igual a e elevado a x. Então, eu vou variar x
Perceba que eu estou variando o x desde menos infinito até o mais infinito. E eu tenho como domínio os números reais e tenho como contradomínio os números reais positivos. Porque percebam como é o gráfico da função exponencial e elevado a x. Quando x igual a zero, nós vimos na videoaula anterior que y é igual a 1. Quando x for igual a 1, y vai ser a constante de Euler. E quando x tende ao infinito, y também tende ao infinito. Então, como eu havia mencionado, o domínio desta função, vou até repetir aqui, f de x é igual a e elevado a x. O domínio são os reais. E a imagem ou contradomínio são os reais positivos, na verdade maiores do que zero, né? O zero não pertence ao contradomínio dessa função. E aí eu vou deixar aqui como sugestão para o aluno, tracem o gráfico de f de x igual a i elevado a menos x. Agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.